Oi! Esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo aqui, porque eu queria começar a fazer isso, não sei se vai dar certo ou não, mas tô aqui pra tentar. E eu resolvi, como primeiro vídeo, fazer um lidos de junho, todos os livros que eu li em junho, e comparado ao começo do ano, foi o mês que eu mais li. Eu li 6 livros em junho, então eu achei justo começar por esse vídeo e fazer todos os livros que eu li em junho. Eu li praticamente todos em livros físicos, só um que eu li em e-book, que quando eu for falar sobre ele eu mostro pra vocês qual é e tudo mais, mas é isso. Então vamos pra todos os livros que eu li em junho. O primeiro livro que eu li em junho foi Kisses and Curses. É um livro em inglês, com várias coletâneas de pequenas histórias de várias autoras diferentes. Eu comprei esse livro aqui na Bienal do ano passado, daqui de São Paulo. E eu queria ler mais livros em inglês, porque eu sei falar inglês e tudo mais, e aí eu queria ler mais livros. E aí eu comprei esse daqui porque eu gostei da capa, da estética, e tem muitas autoras aqui que são bem famosas, e eu falei, vou dar uma chance. E aí, por exemplo, a Marissa Mayer, a Leigh Bardugo, enfim. Aí eu falei, vou ler. E aí eu li agora, ele me levou um tempinho pra ler, tipo assim, mais do que 4 dias, que é normalmente o tempo que eu levo pra ler. Mas eu gostei, eu acho que eu dei 3,5 pra ele, porque tinham muitas histórias aqui que você tinha que ou já ter lido as histórias que eles contam antes, ou você já tinha que ter pelo menos uma noção mais ou menos do mundo. Porque muitas histórias aqui eram prequels de livros que essas autoras já tinham publicado. Então, não deu muito certo. Mas eu acho que eu dei 5 estrelas para 2 histórias e 4 estrelas para uma ou duas também. Eu sei que essa daqui, Bridge of Snow, foi a minha favorita, a que eu mais gostei. Eu acho que vai estar ao contrário, né, esse vídeo, mas tudo bem. Eu gostei bastante dessa história. Então, cada uma delas conta sobre uma coisa. Tem uma história que eu achei a mais absurda, que é sobre um romance com uma garota e o pé grande. Complicado. Mas vale a pena. Se você gosta de algumas histórias que essas autoras publicaram, talvez você goste de saber o que aconteceu antes, ou o que se passou com um personagem determinado de uma história, e por aí. Mas eu dei 3,5 pra esse daqui. O próximo que eu li foi Conectadas. Ele é um romance sáfico, mais fofinho, assim. Ele é nacional. E já tinha um tempo que eu queria ler. E aí eu ganhei essa versão aqui, que é de capa dura, a edição comemorativa. E eu falei, por que não ler? Ele está sem marcações, porque eu li ele no e-book. Eu não gosto muito de fazer anotações em livros que tem a lateral pintada, porque eu acho que estraga o design todo bonito. Eu fiz isso em um livro e eu me arrependi. Aí eu falei, ai, não sei se eu quero fazer mais. Então eu parei de fazer, mas é Conectadas. Esse livro aqui vai contar a história dessas duas personagens, a Ayla e esqueci o nome dela, e da Raíssa. Vai contar a história da Ayla e da Raíssa, que são duas meninas que gostam muito do mesmo jogo de RPG, só que nesse mundo de RPG elas não têm muita voz por serem garotas. E aí uma delas, a Raíssa, começa a se passar por um menino e elas começam a conversar e começam a se apaixonar. Só que a Raíssa não conta pra ela que ela é uma garota. E esse livro, eu li ele em 2 dias. Ele é super gostosinho de ler. Uma fofura. Ele trata de alguns assuntos, tipo, que nós já sabemos em relação a livros LGBT, no caso homofobia e etc. E essa insegurança de você ser quem você quer ser. Mas eu gostei bastante dele. Se passa muito no mundo geek e eu gostei muito. Eu achei bem legal.
porque eu não vejo muitos livros que falam sobre RPG dessa forma, e eu achei bem gostosinho de ler. Eu dei acho que 4,5 pra ele. Não sei se eu tô sabendo muito falar, porque acho que eu não sei explicar muito bem as histórias, mas eu gostei bastante. A escrita da Clara é muito gostosa. Ela é fácil e simples, mas ela não chega a ser, tipo, mal escrito. É muito gostoso. E o próximo livro que eu li foi Oi Sumida, da Dolly Alderton. Eu gosto muito de tudo que eu sei sobre o amor da Dolly Alderton. Ele é um livro que mudou minha perspectiva para várias coisas na vida. Aí eu falei, vou ler outro dela, e eu tava querendo ler esse aqui há muito tempo. E aí eu resolvi comprar e ler. Ele é bem bom. Eu gosto muito, muito, muito da escrita da Dolly Alderton. Ela escreve de um jeito muito gostoso e que faz você pensar. Ela, tipo, se você gosta de livros que a autora coloca frases bonitas pra fazer você pensar, ela é profissional nisso. Esse aqui vai contar a história da Nina. A Nina vai fazer 32 anos e aí ela resolve comemorar o aniversário dela. E depois desse aniversário dela, o ano começa e ela conhece um cara num aplicativo de namoro. E ele parece simplesmente perfeito pra ela, eles combinam em muitas coisas e ela decide dar uma chance pra ele. Então eles ficam um tempão juntos, eles saem várias vezes e simplesmente do nada ele resolve sumir. E aí esse livro vai contar, ele é dividido entre parte 1 e parte 2, e a parte 1 vai contar o momento que eles estão juntos e o momento em que ele some completamente da vida dela. E ele é bom, mas em alguns momentos eu cheguei a ficar meio cansada. Tinham muitos personagens e alguns deles eram desnecessários, mas, no geral, eu achei um livro gostoso de ler. Ele tem muitas frases bonitas e bem escritas, tanto que eu marquei bastante aqui. E eu gostei muito do desenvolvimento da Nina, principalmente com o pai dela. O pai dela tem Alzheimer. E é lindo, o relacionamento deles é lindo e foi uma das partes que eu mais gostei desse livro e que fez mais valer a pena a leitura. Eu acho que eu dei 4,5, 3,5, depois eu coloco certinho uma nota que eu dei pra ele. Eu tenho todos os meus livros anotados, as notas e tudo mais, então eu deixo sempre anotado. Mas eu acho que é um livro que, se você gostou desse, que tudo que eu sei sobre o amor dela, talvez você goste dele também. Eu quero ler outros dela, porque eu realmente gosto muito da escrita dela e das coisas que ela escreve, a forma como ela aborda. Ela trata de assuntos bem reais, de formas reais, que parece que você tá lendo experiências próprias da autora. Então eu gosto muito disso. O último dessa lista, que são os livros físicos, não é como nos filmes. Esse livro aqui eu ganhei do meu namorado. Eu tava me recusando a comprar ou ler esse livro porque eu gosto muito de Melhor do que nos Filmes. É um dos meus livros de romance favoritos. Sim, né? Bem genérico, sim. Mas é. E aí eu falei, eu não sei se eu quero acabar com a magia de um romance perfeito e gostosinho de sessão da tarde. Aí eu tava me recusando a ler, mas como ele me deu de presente, eu falei, agora eu tenho que ler. E eu tô simplesmente apaixonada. Eu vi muita gente falando que esse daqui não tinha sido tão bom quanto o primeiro. Realmente, o primeiro ele tem aquela magia de romance perfeito, de casal que foi feito pra ficar junto. E esse daqui, se você não gosta de livros tristes, não leia, porque esse aqui vai te dar muita raiva, vai te dar muita tristeza. Eu fiquei com um ódio em vários momentos, porque eu falei, gente, não é possível, não é possível. O que a falta de comunicação não faz, né? Mas eu fiquei apaixonada, porque ele dá uma nova perspectiva dos personagens, principalmente do Wes, porque no primeiro livro a gente vê mais do ponto de vista da Liz, e desse daqui ele é dos dois, mas a gente vê muito sobre o Wes, e eu gostei muito disso, porque ele é um personagem que é muito real. Ele passa por alguns eventos com o pai dele nesse livro, por umas perdas e decisões difíceis, e ele tenta fazer o melhor que ele pode por todo mundo.
Mas esse livro, num geral, ele mostra um amadurecimento dos personagens e uma versão mais realista de tudo que a gente passa na vida real, sabe? Então eu gostei muito por conta disso, por ele não ser tão perfeito quanto o primeiro. Eu acho que eu fiquei de dar 5 estrelas pra ele, mas eu acho que ele é um 4,5, porque teve uma coisa que me incomodou, além do fato de que eu acho que a Liz mudou muito, tá? Eu acho ela muito mais original e única no primeiro livro. Mas tudo bem, né? Pessoas amadurecem e mudam. Mas foi que a Lynn Painter, ela é muito boa em colocar referências da cultura pop de forma que não fique, tipo, exagerada ou, tipo, forçada. E nesse livro eu achei um pouquinho forçado. Teve umas horas que eu falei, ai, gente, não precisa de tudo isso, de referência. Não precisa. Mas, mesmo assim, todas as referências que ela colocou, eu falei, ai, diva maravilhosa, gostei, amo. Eu acho que foi mais isso. Assim, é um livro muito rápido de ler. Eu devorei completamente, porque eu amo a escrita da Lynn Painter também. Ela é muito gostosa, muito fácil. E parece que você tá vendo um filminho de sessão da tarde todas as vezes. Tiveram várias cenas aqui que eu adorei. A da festa de Halloween, fantástica, eu fiquei apaixonada. Foi uma das minhas cenas favoritas. E foi gostoso, porque esse aqui pareceu mais Enemies to Lovers do que o primeiro. Porque aqui a gente realmente viu que a Liz odiava o Wes depois do término deles. Isso não é spoiler, eles terminam, e aí passa alguns anos e o Wes tenta reconquistar ela. Sei lá, eu simplesmente adorei. Não tem um livro da Lynn Painter que eu não tenha dado, tipo, 4 estrelas ou 5. Mas eu gostei muito, muito mesmo. Não entendo por que as pessoas não gostaram tanto, tá? Porque eu adorei. É sobre isso. E eu quase esqueci de falar que eu li Jujutsu Kaisen, volume 11. Foi um dos melhores até agora, tipo, a não ser essa capa é maravilhosa, é a minha favorita de todos. Olha isso aqui. Mas foi um dos melhores que eu li agora. A gente já tá em Shibuya aqui e foi simplesmente fantástico. Acho que eu dei 5 ou 4 estrelas pra esse daqui. Eu simplesmente me diverti horrores. Deu tudo errado? Deu tudo errado, mas eu me diverti muito. E eu acho que ele vai total a pena. O livro que eu li dessa lista foi O Vilarejo, do Rafael Montes. Eu li ele no e-book, porque eu falei, ai, eu tô lendo muito romance, muitas coisas fofinhas, vida real, eu quero um terror, eu quero algo pra ferrar minha cabeça. E nada melhor do que ler um Rafael Montes, porque eu li Jantar Secreto e Dias Perfeitos dele. Jantar Secreto eu sou completamente apaixonada. Dias Perfeitos eu não gostei muito, não. Achei os personagens bem chatos. Aí eu falei, vou ler esse aqui, rapidinho, curtíssimo, contos pequenos. Peguei pra ler, eu fiquei abismada. Eu li, tipo, em um dia, sentei no sofá, falei, vou ler esse daqui. Li. Acho que eu dei 4 estrelas, se eu não me engano, porque o Rafael Montes, ele tem um negócio, assim, que faz você ficar com uma aflição, faz você ficar com nojo de ler as coisas que ele tá escrevendo, e aí você fica pensando, como pode uma pessoa tão querida quanto ele escrever um negócio tão perturbador quanto esse? E o Vilarejo, ele vai contar, são 7 histórias, eu acredito que são 7 histórias, sobre um mesmo vilarejo, e cada um dos capítulos conta um pecado capital. Então tem gula, ira, etc. E a forma como ele construiu tudo isso, o começo é introduzido por ele. E ele faz de uma forma que você fica se questionando se aquilo realmente aconteceu, se foi algo que ele só pegou da cabeça dele. E é bem perturbador. Eu achei esse livro mais perturbador e mais esquisito do que Jantar Secreto. Eu ainda quero ler Suicidas, porque todo mundo fala que é o melhor dele. Mas é de se questionar. Sim. Tem um dos contos que eu acho que foi
o que mais me deixou, tipo, acaba, pelo amor de Deus, que eu tive até que parar. Eu vou tentar lembrar o nome do conto. O nome do conto é esse daqui. Ele é um dos que tem a história mais, assim, pesada, na minha opinião. Eu não vou falar qual é a história, porque se vocês quiserem ler, vai acabar sendo um spoiler. Mas ela é bem perturbadora. Bem perturbadora. Eu cheguei a ficar meio nauseada. Parei uns 5 minutos, falei, calma. Virei o Kindle assim. E aí eu voltei e continuei a ler. Mas ele segue o propósito dele, que é ser exatamente assim, ser difícil, complicado e pesado de ler. Então, como ele segue o propósito dele, eu achei bem bom, sabe? Por isso que eu dei 4 estrelas pra ele. E eu acho justíssimo essa nota. Bom, esse foi o vídeo. Eu mostrei todos pra vocês. Todos eles têm anotações, todos eles passaram dias na minha cabeça. Fiquei questionando notas e resenhas e tudo que eu podia falar sobre eles. Mas como um primeiro vídeo, eu acho que já deu pra vocês terem uma noção do que eu gosto de ler. E eu vou tentar postar mais e falar mais sobre livros, porque é algo que eu gosto muito. Então é isso. Tchau!